A torcida do Inter está numa indiferença muito grande com esse grupo de jogadores, não só esse grupo, né, os grupos passados durante a gestão do Pífero, né, que colocou o Internacional na segunda divisão, essa gestão que não devia nem estar aí, né, essa gestão derrotada. E o torcedor colorado, ele mostra a sua insatisfação não indo ao estádio, não gastando o seu suado dinheiro, né. E nós temos aí um campeonato brasileiro, onde o Inter vai ficar em meio de tabela. O torcedor, eu não creio que que o torcedor vai voltar ao Beira-Rio, né? Eu não creio que o Internacional vá passar pelo Flamengo, olhando friamente, né? Olhando assim, sem fanatismo, sabe, se iludir. Não tem como o Inter passar pelo Flamengo. Só se acontecer um milagre. O Internacional vai ficar no meio de tabela e do Campeonato Brasileiro, e o torcedor tem que se dar por satisfeito. Pesquisas mostram, aí eu não sei se realmente a gente deve entrar no mérito de acreditar 100% em pesquisas, mas algum fundo de verdade deve ter nisso, que mostra que a torcida do Internacional está diminuindo, o interesse pelo Esporte Clube Internacional está diminuindo, os jovens vão cada vez mais. Se os irmãos, se os avós colorados não passarem o amor pelo clube, contar a história do clube e não procurar vídeos do passado, né? Vídeos onde nós éramos campeões brasileiro, campeão mundial, campeão da Libertadores, não mostrar se o pai de um filho, o pai não mostrar para o filho, né, as glórias do passado do Inter, muito provavelmente essa criança não vai se interessar, né, pelo clube, porque o clube não ganha nada há anos, estão apequenando o Inter, nós estamos acostumando a ficar no meio de tabela, olha só o salário do Borré e do Ener Valencia, olha só como esses caras foram tratados vindo para cá como deuses. Nem o Fernandão teve uma recepção como a do Ener Valencia, como a do Borré. Jogadores comuns, jogadores sem história no Inter. E como mudar tudo isso? Só o dinheiro? Claro, o dinheiro é importante, mas esse presidente que é o câncer do Inter, ele teve dinheiro nas mãos, mas ele não tinha ideia de futebol, a política de futebol realmente, né? Vamos colocar o Internacional de novo em evidência na América do Sul, no Brasil. Nem no Brasil, o Inter é um mero espectador do Campeonato Brasileiro, o Inter é um mero espectador das Copas, sabe? Desanima o torcedor. O torcedor colorado, aquele mais humilde, aquele torcedor que ganha um pouquinho mais que um salário mínimo, ou ganha um salário mínimo, ou trabalha por conta. Esse torcedor, eu garanto para você que se o Inter estivesse agora, né, líder do Campeonato Brasileiro, ou brigando pelo título, ou brigando realmente, de verdade, pela Libertadores ou Copa do Brasil, ele faria um sacrifício e tiraria ali 100, R$ 200, ele iria separar esse dinheiro para comprar o ingresso para ir ao estádio Beira-Rio. Mas hoje, tem torcedor colorado que eu converso aí, que nem de graça, nem dando ingresso não vai, a indiferença é muito grande, porque cansou, não vai ganhar nada mesmo, até assistir os jogos na televisão é um sacrifício, né? Hoje, sábado, o Inter joga e daí, grande bosta, não disputa mais nada, perder meu tempo, vou sair, vou assistir Netflix, é isso que o torcedor colorado tá pensando, largou o Inter de mão, infelizmente, nós não podemos deixar a nossa história morrer, é, sabe, colocando gente no poder lá do Inter incompetente, sabe? Não estou dizendo que o Alessandro Barcelos não é colorado, mas ele não serve para ser presidente. Tanto ele não serve que ele contratou e se cercou de pessoas incompetentes e olha onde o Inter parou.
O Inter parou em lugar nenhum, né? Na época do Papá Leozinho, que era não sei o quê, não entendia nada de futebol. Aí ele trouxe pro lado dele o Felipe Becker, que era presidente do Aimoré, com todo respeito ao Aimoré, mas não tem nem condições de colocar Aimoré e Inter na mesma prateleira. Então se cercou de amigos, fez um clube de amigos. O Internacional perdeu a ambição, perdeu aquela coisa de querer ganhar títulos importantes, se conformou. Esses caras conformaram os torcedores a ser um clube de meio de tabela. É muito pouco, cara, para nossa história. Nós estamos perdendo uma geração de torcedores. Ah, mas não leva muito a sério essa história de que não leva muito a sério essa história de que essas pesquisas elas estão 100%. Não, elas podem até não estar, e eu acho que não estão 100% corretas. Mas existe um fundo de verdade aí. Nós estamos perdendo uma geração de torcedores por causa da incompetência de quem comanda o Inter, de quem não tem uma ideia de futebol. O projeto desses caras é permanecer no poder pura e simplesmente. Pura e simplesmente criar um tal de capa. Olha que coisa, que bosta isso. Não, vamos trazer jogador em análise, vamos analisar no computador. Isso é a porcaria. Tem que ter o olho clínico de futebol, tem que entender de futebol. O próximo presidente do Internacional, ele tem que entender de futebol. Ou se ele não entende bosta nenhuma de futebol, que ele pelo menos tenha a humildade e se cerque de pessoas que entendam. Se ele é um bom gestor, se ele consegue ser um bom gestor, que ele seja um bom gestor, mas que ele se cerque de pessoas que realmente entendam de futebol, porque esse câncer que está aí na presidência do Inter, ele vai fazer com que o clube perca cada vez mais torcedores, e cada vez mais uma geração está indo embora. Daqui a pouco, o Internacional vai acostumar tanto, e já está acostumando tanto a derrota, tanto a ficar meio de tabela. Daqui a pouco o Internacional vai ser um Bragantino, vai ser um time de sem muita expressão nacional. A nossa história está morrendo. E a culpa é dos incompetentes, a culpa é de quem está no poder do Inter, que hoje é o câncer do Internacional. Ele está fazendo com que o Inter perca milhares, ou talvez daqui a alguns anos o Inter perca milhões de torcedores.